políticas administrativas, crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa por parte do prefeito de Caxias do Sul, senhor Daniel Guerra, realizado dia 26 de novembro de 2019, respeitosamente, vereador Alceu Tomé, presidente da comissão processante. Comissão processante, ata número 7, 2019. Aos 26 dias do mês de março de 2019, com início às 14 horas e 32 minutos, na sala de comissões vereadoras GNPTF, reuniu-se a comissão processante formada para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Daniel Guerra, com a presença do presidente da comissão processante, vereador Alceu Tomé, da relatora da comissão processante, vereadora Paula Iores, e do membro da comissão processante, vereador Eliandro Fiuza Gonçalves. Presente também a senhora doutora Cássia Andréa Azevedo Kuhn, advogada do denunciado. Aberta sessão, passou-se a oitiva da testemunha, a senhora Mirângela Rossi, secretária municipal de urbanismo. Foi dispensada a qualificação das testemunhas por se tratar de pessoa conhecida. O depoimento da testemunha foi gravado e a respectiva transição constará em certidão oficial expedida pelo setor de registro e revisão dos anais e será posteriormente anexada à presente, por conseguinte, o processo, a ocasião em que as partes serão dela intimadas, na forma da legislação pertinente, inclusive para requerer o que entenderem necessário. Encerrada a oitiva da senhora Mirângela Rossi, secretária municipal de turismo, às 15 horas e 10 minutos, e nada mais havendo a tratar, eu, João Josemar, o ex-PESE, lavra a presente ata, que vem assinada por mim e pelos demais presentes acima mencionados. Assinaturas, vereadores Alceu João Tomé, Leandro Fiuza, vereadora Paula Cristina, doutora Cássia Kuhn, secretária Mirângela Rossi e João, o ex-PESE. Comissão processante, oitivas de testemunhas, certidão 14 de 2019, dia 26 de 11 de 2019. Com a senhora Mirângela Rossi, secretária municipal de turismo. Presidente Tomé. Senhoras e senhores, queremos agradecer então ao secretário Joelmir, daremos sequência às oitivas, passando ao depoimento da senhora Mirângela Rossi, secretária municipal de urbanismo. Mirângela, desculpa, é que o presidente fez um erro do nome da secretária. A quem agradecemos pela presença. Boa tarde, Mirângela. Nesse momento, então, Vossa Senhoria fica à disposição, nesse momento, da procuradora, senhor prefeito. Passamos de imediato a palavra à procuradora, doutora Cássia. Doutora Cássia, boa tarde novamente a todos. Boa tarde a testemunha, secretária Mirângela Rossi, secretária municipal de urbanismo, secretária Mirângela, a senhora tem conhecimento do decreto que regulamentava os eventos temporários no município de Caxias do Sul? Secretária, a senhora Mirângela, sim, com certeza. Doutora Cássia, o decreto 19.736 de 2018, já revogado, foi um decreto feito para regulamentar esses eventos? Senhora Mirângela, foi feito para regulamentar esses eventos, trabalhado desde 2017. Doutora Cássia, esse decreto trabalhado desde 2017, ele obteve a participação popular das entidades interessadas? Senhora Mirângela, a princípio não, a gente teve a participação de muitos técnicos de várias secretarias. Doutora Cássia, e sobre o decreto 2381 de 2019, em vigência, decreto esse que veio com a revogação do decreto 19.736, a senhora tem conhecimento desse decreto? Senhora Mirângela, tenho conhecimento. Doutora Cássia, a senhora participou da reunião pública que foi feita através do Ministério Público Federal e que tratava da reedição do decreto 19.736? Participei. A senhora tem conhecimento de que outras entidades foram convidadas à participação da nossa mesma reunião pública? Senhora Mirângela, várias entidades, inclusive a própria Câmara de Vereadores esteve representada. Doutora Cássia, a Câmara de Vereadores esteve na reunião pública. Doutora Mirângela esteve representada pela vereadora Denise Pessoa. Doutora Cássia, tem informação de quais outras entidades participaram? Secretária Mirângela, teve o Conselho de Cultura, teve a OAB, a UAB, e algumas outras entidades que de nome não me lembro, mas foi uma infinidade, foi uma lista bastante extensa de entidades convidadas. Doutora Cássia, o procurador responsável que dirigiu essa reunião pública foi o doutor Fabiano, responde a senhora Mirângela. Doutora Cássia, o doutor Fabiano de Moraes, senhora Mirângela, isso. Doutora Cássia, as entidades que participaram dessa reunião pública para a reedição do decreto 19.736 tiveram alguma participação efetiva na construção do decreto 2381? Senhora Mirângela, sim. Efetivo eu não diria. Na verdade, o que aconteceu foram alguns esclarecimentos, algumas dúvidas em relação ao decreto. Na sua maioria, o Conselho de Cultura que mais se manifestou entendia muito pertinente o decreto, mas fizeram algumas observações por algumas dúvidas. Então, eles ficaram responsáveis de colher algumas opiniões para nos emitir um comunicado em relação a algumas melhorias e esclarecimento do decreto.
Doutora Cássia, a construção do decreto, a redição do 19736 e a construção do texto do decreto 2381, ele servia para o melhor entendimento das normas ali constantes naquele decreto. Senhora Mirângela, sim. Doutora Cássia, foi essa uma solicitação dos participantes da reunião pública, doutora Mirângela? Foi essa a solicitação porque se confundiam alguns itens? A questão de eventos particulares e locais particulares. Esse foi o principal ponto de questão da discussão do decreto, doutora Cássia. Então, era mais em relação ao porte dos eventos e não em relação às questões de autorização dos eventos temporários. Senhora Mirângela, não era a questão das autorizações, era a questão aos tipos de eventos e a questão que se confundia um pouco com o público e o privado. Doutora Cássia, então, não tinha nenhuma dificuldade de entendimento por parte das entidades diretamente atingidas, envolvidas. Senhora Mirângela, não. Doutora Cássia, quanto à questão de requerimentos, dúvidas quanto ao procedimento do decreto? Senhora Mirângela, não. Doutora Cássia, as entidades, conforme a senhora falou, foram praticamente representadas pelo Conselho de Cultura quanto às sugestões? Senhora Mirângela, exatamente. Doutora Cássia, o Conselho de Cultura emitiu documento para sugerir alterações nesse decreto? Senhora Mirângela, isso, na reunião do Ministério Público Federal, a gente estabeleceu um cronograma com prazo para envio de uma nova minuta. E o Conselho de Cultura ficou responsável por passar algumas observações que entendia pertinentes para ajuste de decreto. Eles ficaram responsáveis por compilar informações e nos remeter até a Prefeitura. Doutora Cássia, foram remetidas? Senhora Mirângela, foram remetidas. Doutora Cássia, foi formado um grupo de trabalho para a redição das normas e decretos e as secretarias envolvidas, elas contribuíram para essa redição? Senhora Milange, sim. Foi montado um grupo de trabalho, principalmente com a Secretaria da Cultura, Turismo, Urbanismo, Segurança, Trânsito e PGM. Doutora Cássia, as sugestões encaminhadas pelo Conselho de Cultura, elas foram acatadas e foram contempladas dentro da reedição do decreto? Senhora Mirângela, na sua maioria foram. Doutora Cássia, algumas questões não foram contempladas, são de cunho legal? Não. Eram algumas questões pontuais em termos de expressão que eles entendiam que era necessário ser colocadas para melhor esclarecimento, mas eram observações textuais de redação. Doutora Cássia, após a manifestação do Conselho de Cultura, temos notícias de que também foi encaminhado correspondência aos bombeiros. Houve algum óbice por parte dos bombeiros? Qual foi a contribuição do Comando dos Bombeiros para esse decreto? Senhora Mirângela, isso, de acordo com o cronograma, foi enviado também um ofício para o Corpo de Bombeiros para que se manifestasse. E eles manifestaram que não havia óbice no texto do decreto, apenas salientaram que as normas de segurança deveriam atender ao RTCB-MRS número 5, que trata da segurança de eventos temporários. Doutora Cássia, após a contribuição dos bombeiros... Entra aí, chega, pega tudo, né? Deixa eu terminar aqui, então. E não havendo nenhum óbice às sugestões aportadas e ao texto construído do decreto, o texto do decreto foi encaminhado para o Ministério Público Federal para o conhecimento, apontamento, aprovação ou desaprovação do texto do decreto? Senhora Mirângela, sim. De acordo com o que foi estabelecido na reunião, a gente tinha o prazo até meados de agosto para enviar ao procurador Fabiano a nova minuta para a sua apreciação. Foi enviado e ele enviou um e-mail confirmando recebendo a documentação. Doutora Cássia, mas não encaminhou nenhum óbice, senhora Mirângela, não houve nenhuma manifestação, não houve nenhum óbice de parte dele. Doutora Cássia, após a formatação e publicação do decreto, o mesmo entrou em vigência e começou a ser aplicado pela administração, senhora Mirângela, exatamente. A gente fez a publicação, ele passou a entrar em vigência e passamos a seguir, então, o que dizia esse decreto. Doutora Cássia, ainda quanto à aplicação do decreto hoje, 23381, o qual consta na denúncia como 19736, o decreto que já temos revogado, hoje, como funciona o trâmite em relação aos requerimentos para eventos temporários? Eles são protocolados? Eles são encaminhados? É feito algum apontamento para que se possa suprir alguma eventual documentação, algum eventual procedimento para realizar os eventos? Senhora Mirângela, com a publicação desse decreto, a gente incluiu um anexo que é um formulário padrão disponibilizado no protocolo geral do município da Prefeitura. A partir de então,
As pessoas podem se dirigir ao protocolo geral, fazer essa solicitação, munido de alguns documentos. É entregue um checklist com os documentos necessários conforme o porte do evento. Depois que ele é protocolado no protocolo geral, ele é remetido à Secretaria do Urbanismo, que faz uma triagem. Então, a primeira triagem em relação aos eventos é a questão da data. Se há o respeito dos 30 dias de antecedência do protocolo, a gente dá prosseguimento. Se não houve o respeito dos 30 dias, os 60, porque o porte grande do evento são 60 dias, a gente, no ato da constatação do desrespeito a esse regramento, a gente já interfere sem análise do processo, porque a gente tem um número muito grande de pedidos e aí pode atender a todos. A gente teve que estabelecer alguns critérios. Esse foi um. Como no decreto anterior a essa data, esses prazos eram muito desrespeitados, muito na conversa no Ministério Público Federal, a gente entendeu que, por conselho também do doutor Fabiano, que a gente deveria respeitar os prazos estabelecidos no decreto como regra. Então, esse é o primeiro procedimento. A partir daí, a gente analisa o tipo de evento e qual secretaria vai ser envolvida, se uma, se duas, se 5 secretarias. E aí ele vai percorrer. Esse é um processo totalmente administrativo em nível de setores. Ele passa pelos gabinetes para um de acordo, mas ele é feito, a análise dele toda é feita administrativamente pelos técnicos em nível de agendamento das capacidades de atendimento. Então, a Secretaria de Trânsito avalia a capacidade de atendimento, porque geralmente tem mais de um evento, às vezes na mesma data ou vários eventos na mesma data. Avalia a questão da Guarda Municipal, se pode auxiliar, avalia a questão dos espaços públicos que são agendados, praças, parques são agendados pela Secretaria do Meio Ambiente, com exceção da Praça das Feiras, que é agendado pela Secretaria da Cultura, e aí o tipo de evento. Se é um evento cultural, é a Secretaria da Cultura que faz uma análise. Se é um evento turístico, é a Secretaria de Turismo. Se é uma festa particular em espaço público, é uma tramitação mais administrativa, em nível de trânsito, de segurança, enfim. Vereador Edson. Eu passo a palavra ao vereador Edson da Rosa, na página 1221. Edson. Aqui, ó. Edson, só para depois, quando eu precisar, só me avisa, tá? Isso aí. É mesmo. Doutora Cássia Kuhn, o prazo hoje que está determinado no decreto, ele é suficiente para esse trâmite entre as secretarias. Senhora Mirângela Rossi, olha, a gente tenta tramitar ele em data, em tempo hábil, mas assim seria até necessário mais tempo, porque como é um processo que tramita fisicamente e ele circula fisicamente entre a secretaria, às vezes se torna um tempo restrito, principalmente porque tem muitos pedidos que não são atendidos com a documentação necessária. Então, a gente às vezes fica aguardando a documentação para dar uma resposta e acaba se tornando muito próximo das datas solicitadas. Doutora Cássia Kuhn, mas nenhum evento deixou de ocorrer por questão desse prazo? Senhora Mirângela Rossi, não. Não da nossa parte, não da parte da administração. Doutora Cássia Kuhn, mas a responsabilidade pela apresentação dos documentos, ela é do requerente? Ela já deve estar lá, não é? Senhora Mirângela Rossi, do requerente. Doutora Cássia Kuhn, então, uma eventual demora na entrega dessa documentação, ela não deve se dar com uma responsabilização às secretarias municipais e sim ao requerente que não entrega a documentação. Senhora Mirângela Rossi, exatamente, exatamente. Doutora Cássia Kuhn, aqui nós temos o caso que são os casos objeto da denúncia, que são a parada livre e a bênção dos Três Capuchinhos. Eu vou falar de um e após de outro. Sobre a parada livre, quando houve a solicitação de realização na Praça Dante Alighieri, houve indeferimento por parte do município, houve uma oferta, uma oportunização de um outro local, de um outro espaço, ou simplesmente houve indeferimento da praça para a realização? Senhora Mirângela Rossi, com a solicitação do protocolo, primeiro, esclarecer que nem sempre eu, como secretária, fico sabendo de todos os processos que são protocolados e são solicitados os eventos. A solicitação da parada livre foi feita em nível de protocolo, chegou à secretaria e foram solicitadas as informações e foi emitido um comunicado de que não seria possível o atendimento em relação
a Praça Dante, mas foi sugerido um outro espaço para que eles pudessem estar realizando o evento. Doutora Cássia Kuhn, qual foi o outro local ofertado para a realização do evento? Senhora Mirângela Rossi, foi Ordovás, Museu Ordovás. Doutora Cássia Kuhn, em relação ainda à parada livre, por determinação judicial acabou ocorrendo a parada livre. O município ofereceu os meios para que fosse realizado? Mirângela Rossi, ofereceu a parte de segurança de trânsito e eu acredito que teve aporte da Codeca com relação à limpeza. Doutora Cássia Kuhn, em relação à bênção dos freis capuchinhos, foi negado a utilização da Praça Dante ou oportunizado outro local para a realização? Senhora Mirângela Rossi, na verdade, eu até nem tinha conhecimento desse processo, mas depois, tomando o pé da situação, ouvindo os comentários, a gente fica sabendo que tinha sido protocolado um pedido, e como a gente tinha a previsão de reforma da Praça Dante, a gente estava, então, excluindo como opção de eventos. Foi informado aos freis capuchinhos que haveria a possibilidade de eles avaliarem outras opções de local e que a gente estaria atendendo na medida do possível, se eles sugestionassem algum outro local. Doutora Cássia Kuhn, para ambos os eventos, a não realização da praça na Praça Dante Alighieri se dava por qual motivo? Acho que tem que baixar um pouquinho aí. Senhora Mirângela Rossi, olha, no primeiro momento a gente tinha a previsão de fazer vários eventos no município da Praça Dante, do porte da Feira do Livro, infraestrutura de Natal, e tinha outras programações. Como eu estava cuidando pessoalmente dos trâmites do projeto da requalificação da Praça Dante, a gente tinha uma previsão de iniciar as reformas. Então, a gente entendia que autorizar eventos depois da Feira do Livro ficaria uma geração de expectativa se realmente acontecesse a possibilidade da gente iniciar as reformas. Doutora Cássia Kuhn, em autorizando qualquer evento da Praça Dante Alighieri, se obtendo uma, e se fosse obtida autorização para início das obras de requalificação, isso geraria algum problema para aquelas pessoas que já estariam com o evento eventualmente agendado para a realização lá? Senhora Mirângela Rossi, com certeza, dependendo do evento, dependendo da data e da programação de estrutura. Muitos eventos têm custo de estrutura, infraestrutura, conforme o tipo de evento, a gente solicita locação de limpeza, locação de banheiros, a infraestrutura de limpeza particular. Então, esses custos, provavelmente, as pessoas iam requerer alguma situação que o município tivesse que aportar, se tivesse prejuízos, doutora Cássia Kuhn. Normalmente, essa organização desses eventos particulares, tais como a parada livre, as questões de segurança, limpeza, é tudo critério do requerente da realização do evento? Senhora Mirângela Rossi, todos os eventos de médio e grande porte, a gente solicita principalmente se vai ter algum tipo de estrutura que tenha um responsável técnico para a estrutura, o laudo do PPCI ou alvará do PPCI dos bombeiros, locação dos bombeiros para o público, a contratação de alguma empresa para a limpeza posterior ao uso e muitas vezes a segurança particular. Doutora Cássia Kuhn, o evento Parada Livre é considerado um evento de médio ou grande porte? Senhora Mirângela Rossi, de médio a grande porte. Doutora Cássia Kuhn, ainda sobre um evento de grande porte, por se qualificar nesse meio, ele deve exigir alvará de bombeiros? Senhora Mirângela Rossi, sim. Doutora Cássia Kuhn, foi realizado o evento Parada Livre com as condições oferecidas pelo município em razão de uma decisão judicial. A senhora tem informação de que tem havido o alvará dos bombeiros para a realização deste evento? Senhora Mirângela Rossi, na verdade, como houve uma sugestão de troca de espaço, eles não fizeram mais nenhuma solicitação via protocolo, via processo administrativo e não foi entregue nenhum tipo de documentação para nós, nem de segurança, nem de limpeza, nem de banheiro, nem de estrutura, nem de PPCI. Doutora Cássia Kuhn, então, não tem conhecimento que tivesse o alvará? Senhora Mirângela Rossi, não. Doutora Cássia Kuhn, outro evento realizado há poucos dias, que se chama Evento Marcha para Jesus, teve o deferimento do município? Senhora Mirângela Rossi, teve o deferimento do município. Doutora Cássia Kuhn, o município deferiu o evento para a sua realização? Senhora Mirângela Rossi, sim. Doutora Cássia Kuhn, onde era o evento? Senhora Mirângela Rossi, eu não lembro exatamente. Ele iniciava, mas ele tinha um percurso de rua e por isso a gente entendeu que... Doutora Cássia Kuhn, não era na Praça Dante Alighieri? Senhora Mirângela Rossi, não era na Praça Dante. Doutora Cássia Kuhn, então, não caracteriza da mesma forma da bênção dos freis e nem da parada livre? Senhora Mirângela Rossi, não. De qualquer forma, a gente
solicitou toda a documentação, porque eles também, se não me engano, tinham uma estrutura de palco, porque coisa assim na saída do encontro. E é feita toda a solicitação da mesma forma. Então, eles apresentaram a documentação e houve a liberação do evento por um percurso de rua. Doutora Cássia Kuhn não se caracterizava da mesma forma que a bênção dos freis? Senhora Mirângela Rossi, não, porque não era o lugar específico. E aí a gente solicitou análise da Secretaria de Trânsito para avaliar a questão do percurso.